Boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos Garsten, do Departamento de Fisioterapia, também professor do programa de pós-graduação em Fisioterapia e coordenador do atual Grupo de Pesquisa em Saúde Cardiovascular e Exercício. Hoje nós vamos fazer uma apresentação em relação à minha participação em um evento na Europa, que teve apoio do Programa de Auxílio à Participação em Eventos, do edital ProEvent, que foi o edital 14 de 2025 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Esse evento que eu participei é o Congresso de Cardiologia Preventiva da Sociedade de Cardiologia Europeia, que foi realizado na cidade de Ljubljana, na Eslovênia. Esse congresso é um congresso anual. Eu já tive a oportunidade de participar de outras edições. Como eu disse, ele é um congresso realizado pela Sociedade de Cardiologia da Europa. E dentro dessa sociedade existe uma associação, que é a Associação Europeia de Cardiologia Preventiva. Então, anualmente, esse congresso ele é promovido. Eu sou associado a essa associação também, e, sendo associado, a gente tem aí a possibilidade de participação em alguns eventos e também de acesso a alguns materiais que são de produção científica. Então, pelo site, a gente consegue ter acesso a esses materiais. Bom, então, talvez a primeira pergunta que as pessoas façam é Eslovênia, onde ela fica. Muitas pessoas não conhecem a Eslovênia, e é um país assim muito interessante. Ele fica olhando para o mapa da Europa, ele fica logo acima da parte superior da bota da Itália, então ele fica ao lado da Itália, abaixo da Áustria e acima da Croácia. É um país pequeno, tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados, com uma população também pequena, são 2 milhões, cerca de 2 milhões de habitantes. A capital, que é onde foi realizado o congresso, é Ljubljana, tem 286 mil habitantes, então ela é menor que muitas cidades, das grandes cidades de Santa Catarina, por exemplo, né? No país inteiro existem cerca de 30 instituições de ensino superior, sendo que dessas, apenas 4 são universidades, sendo 3 públicas e uma privada. No país inteiro também existem 4 cursos de fisioterapia e aproximadamente 2 mil fisioterapeutas atuantes no país, pelo menos aqueles que estão inscritos na associação, né, de fisioterapeutas da Eslovênia. O país, embora ele seja pequeno, ele é muito rico de paisagens, tem parte de montanha, tem um pequeno litoral, e tem assim, paisagens realmente muito bonitas. E aí, um país interessante de ser conhecido porque ele é bastante pequeno. Um fator que é de limitação lá é a língua, que é o esloveno, mas uma boa parte da população se comunica bem em inglês, então dá para ter acesso a diversos lugares, né? Tem tempo para conhecer. O congresso, como eu disse, ele foi realizado na capital, em Ljubljana, e uma das 4 universidades do país, ela fica em Ljubljana, que é a Universidade de Ljubljana. Ela é uma universidade que tem cerca de 107 anos, ela foi fundada em 1919. Esse prédio aqui é o prédio da reitoria. Atualmente ele é o prédio da reitoria e de algumas partes da administração central da universidade, e existem alguns outros campos dentro da cidade de Ljubljana. É uma universidade que tem cerca de 38 mil alunos estudando lá atualmente. Então, se a gente pensar na população da cidade de Ljubljana de 286 mil, cerca de 15% da população estuda na universidade. E é uma universidade que teve como orçamento no ano de 2025 quase 600 milhões de euros de orçamento. Então, é uma universidade que pode ser considerada rica, né?
e ela tem vários alunos também de outros países que fazem, que participam dos seus cursos lá em Ljubljana. Como eu disse, existem outros prédios, né? Esse aqui é o prédio da Faculdade de Ciências da Saúde, onde eu fui conhecer um pouco da estrutura do curso de fisioterapia, que é bastante simples, na verdade. Tem poucas salas de aula, poucos laboratórios, tanto para atividades práticas quanto para pesquisas. Eles têm um curso de fisioterapia, que é o curso de graduação em fisioterapia, que são 3 anos, como acontece na maior parte da Europa, são cursos de 3 anos, embora sejam cursos de nível superior, eles são cursos mais curtos, né? E depois eles têm um programa de mestrado. Esse mestrado é uma formação complementar. Então, você faz o básico com o curso de graduação e depois você faz uma complementação. Dependendo do país, você tem diversas possibilidades de formação complementar, na área de cardiorrespiratória, de músculo esquelético, de neuro, por exemplo, né, entre outras. Mas muitos países que têm pouca demanda, eles acabam focando essa parte complementar do que eles chamam de mestrado, né, que é diferente do nosso mestrado, para a parte de gestão. Então, existem essas diferenças, né? Eles também têm, na maior parte da Europa, 2 tipos de mestrado, o mestrado de primeiro nível e o mestrado de segundo nível. E depois de fazer o mestrado de segundo nível, que seria mais parecido com o nosso mestrado, é que você pode cursar um doutorado. Tá? Então, existe uma organização um pouco diferente. Na Eslovênia tem um curso de doutorado em fisioterapia, mas fica numa outra cidade, fica na Universidade de Ljubljana. Então, aqui, por exemplo, é um dos laboratórios que eles têm lá para atividades práticas, né? Então, aqui é uma atividade de avaliação que eles estavam fazendo. Esse aqui é a fachada do prédio. E esse aqui foi um professor que me recebeu lá, o professor Alan. Ele trabalha principalmente com a parte muscular, uso muscular, com alterações musculares relacionadas ao desuso ou lesão, por exemplo, né? E essa é uma professora que a gente hoje aqui se chamaria de uma professora substituta, né? Ela não faz parte da carreira da universidade, e ela faz doutorado na área de cardiologia, então ela é co-orientada por ele, que é fisioterapeuta, e orientada por um cardiologista. Ela faz as coletas dela todas no hospital, um paciente com ciência cardíaca avançada, que estão em lista de espera ou vão ser submetidos a transplante cardíaco ou implante de dispositivo de assistência do ventrículo esquerdo. Ela que acabou me acompanhando pela visita toda, e foi muito interessante porque, como ela é da nossa área, a gente conseguiu trocar bastante ideias. Ela está estudando, principalmente a parte de fragilidade do sarcopenia, que também são temas que a gente está estudando, só que ela estuda nessa população específica. Bom, eu vou falar um pouco de algumas características de atividades realizadas no Congresso, antes de fazer a apresentação propriamente dita. O Congresso, ele é o maior congresso europeu de cardiologia preventiva, e a gente pode entender cardiologia preventiva como prevenção e reabilitação cardiológica. Tá? Ele teve cerca de 1.500 participantes de 83 países diferentes. Então, essa é uma característica muito interessante, porque lá, além de a gente ter vários países na Europa, vem gente dos diferentes continentes para participar do evento. Aqui estão listados os países que tiveram maior número de inscritos. É lógico que o país sede acaba tendo geralmente maior número de inscritos pelas facilidades, né? Itália fica logo ao lado, a Romênia também fica pertinho, e aí a gente tem outros países aqui. Eu não tive informação de quantos brasileiros tinham lá, mas eu consegui encontrar lá vários brasileiros, entre eles a Ariane, que foi nossa aluna aqui, está
fazendo agora o pós-doutorado no Canadá, ela fez o doutorado lá, eu o pós-doutorado também. Esses dois colegas vieram do mesmo laboratório no Canadá, mas eles são brasileiros. Os dois, coincidentemente, se chamam Matheus. E esse Matheus aqui, ele é de Blumenau, ele é quase vizinho dos meus pais, mas eu não conhecia. Então, assim, uma coincidência, né? Conhecer uma pessoa quase vizinha do meu bairro, num evento lá na Europa. Aqui a gente tem outros colegas também brasileiros, médico, o Rit, da Bahia, o Stein, do Rio Grande do Sul. Aqui a gente, no encontro à noite, num happy hour, né? Aqui o Frank de Boer, que é a pessoa que desenvolveu o PhysioFlow, que é um equipamento que a gente adquiriu recentemente. Então, a gente acabou saindo para jantar e conversando ali. A Juliana Milani, que atualmente está lá na Bélgica, e aqui o Dornelles, o Anderson Dornelles, que também é lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente conversou bastante para poder desenvolver algumas parcerias de pesquisa aí também. Na abertura, esse aqui são algumas fotos da abertura, né? É um momento assim da gente encontrar algumas celebridades do nosso mundo, como o professor Máximo Piepoli, que a gente acaba lendo muito sobre os trabalhos que ele produz. Esse aqui é o atual, um francês, que é o atual editor-chefe do European Journal of Preventive Cardiology, a professora Ana Abreu, que é de Portugal, e aqui tem um desconhecido ali, que está lá na tribuna ali, observando a cerimônia de abertura. Tem diferentes formatos, né, no congresso, então tem diferentes tipos de atividades, algumas questões tipo pró e contra, como se fosse um júri, palestras em ambientes diferentes, por exemplo, ambiente aberto, os pôster moderados, que aí são pôsteres eletrônicos, aqui a Ariane apresentando o estudo dela lá no Canadá. Então, são diferentes modalidades que a gente encontra lá. Eles também têm algumas atividades paralelas, como, por exemplo, os exames de saúde cardiovascular, que eu também estava esperando para fazer um exame ali. Eles têm uma outra atividade que é muito interessante, que são os cafés, em que eles marcam um encontro, você tem que fazer um agendamento. Então, você está começando a sua carreira dentro da cardiologia preventiva, ou você marca um encontro com uma pessoa que você quer conversar, que pode ser um mentor seu, uma pessoa com quem você quer trocar alguma ideia. Então, geralmente tem aqui as figuras, né, que vão lá, sentam numa mesa e tem aí 15 minutos para conversar com uma outra pessoa que tem interesse de fazer algum networking ali. É muito interessante porque saem bastante ideias de pesquisa, de parcerias nesses encontros, é muito interessante. Esse aqui é um professor da Bélgica não, ele é português, mas trabalha na Suíça, com epidemiologia cardiovascular, uma pessoa muito acessível. O professor Jean Paul, da Bélgica, esse sim é da Bélgica. Atualização em parada cardiorrespiratória, então eles tinham algumas oficinas hoje em dia, então você poderia se inscrever gratuitamente lá fazer a atualização em parada cardiorrespiratória. E eles fizeram, por ser um congresso de cardiologia preventiva e reabilitação, várias atividades que envolviam atividade física, exercício, alguns jogos, né? E foi comandado pela professora Rita Pinto, lá de Portugal, está aqui também a Rita Pinto, que foi uma competição que eles fizeram entre os participantes lá no evento. Aqui a gente tem alguns vídeos. Durante as palestras, geralmente tinham 3 palestras em sequência, entre a segunda e a terceira eles faziam uma pausa, e aí todo mundo tinha que se levantar e fazer algum exercício. Então sempre tinha um profissional lá que orientava para os exercícios, as atividades, algum alongamento. Depois todo mundo sentava de novo e voltava a participar das atividades. Então, em todas as atividades, tinha alguém que fazia as pausas e o pessoal se mexia, se mobilizava. Então, isso foi bem interessante, né?
E essa daqui é um professor da Escócia, o Taylor. Ele é autor das principais revisões sistemáticas em reabilitação cardiovascular. Olha como ele não tem um ritmo muito bom, né? Mas todo mundo era envolvido, né? Então, assim, não importava se era a pessoa mais top que estava lá dando a palestra, parava a palestra e ia fazer as atividades ali. Então, isso foi bem interessante, aconteceu durante todo o evento. Bom, vários temas muito interessantes. Aqui eu fiz só um recorte de alguns temas para a gente conversar sobre tratamento de obesidade nessa época que a gente está das novas medicações, como construir uma carreira na cardiologia preventiva. Então, aqui foi abordado o que um profissional que não é médico ele tem que desenvolver de habilidades e competências para poder ter sucesso aqui, né? A palestra sobre sarcopenia e insuficiência cardíaca, teve uma parte de casos clínicos que foi bem interessante. Aqui a professora Veronique Cornelis, lá da Bélgica, apresentando a palestra sobre sarcopenia e insuficiência cardíaca. Essa daqui foi uma sessão de casos clínicos em que a Natasha, a doutoranda lá da Universidade da Ljubljana, apresentou um estudo que ela realizou com pacientes após transplante cardíaco. Esse aqui foi um outro tema interessante, né? O participante teve 29 reanimações por choque, depois ele foi encaminhado para a reabilitação. Então, se discutiu ainda se teria condições desse paciente ir para a reabilitação ou não. Então, foram casos bem interessantes assim que foram apresentados e abordados lá. Tive a oportunidade de encontrar lá o meu supervisor do pós-doutorado, o professor Agostoni. Ele não gosta muito de fóssil, então, geralmente, quando ele aparece nas fotos, ele está meio estranho, tentando se esquivar. A Beta, que é a Data Manager do laboratório, a principal Data Manager do laboratório, a pessoa que cuida de tudo que se relaciona à pesquisa, convênios com as empresas farmacêuticas, a parte de tratamento e análise de dados. O Máximo Mapelli, que é autor de alguns dos artigos que a gente discutiu recentemente no nosso grupo. E aqui eu peguei um flagra, né? O professor Agostoni no chão aqui, enrolando banner, né? Então, assim, muitas vezes vocês, tipo assim, não vou para o evento, vou apresentar pôster. Não, o professor Agostoni estava lá apresentando pôster, enrolando pôster no chão, né? Então, a gente tem que entender que tudo faz parte do processo, né? Da mesma maneira que ele já deu palestra, ele vem esse evento ele não foi convidado para dar palestra, estava lá apresentando pôster, enrolando pôster no chão. Então, é assim que as coisas funcionam, né? Aqui eu fiz uma visita, tinha poucas empresas lá, fiz uma visita à empresa da Cosmet, que a gente acabou de adquirir e montar o laboratório com esse equipamento, um equipamento semelhante a esse. Então, a gente também trocou algumas ideias lá com eles em relação aos equipamentos. Então, foi bem interessante a participação no evento como um todo. O próximo congresso vai ser em Portugal, Lisboa, né? E aqui é um slide de divulgação deles, onde eles fizeram uma provocação, né? Eles prometeram que em Lisboa vai ser muito melhor do que em Ljubljana. Então, assim, foi uma provocação, o slide que eles apresentaram no último dia do evento, né? E aí, depois dessa apresentação, eu encontrei a Rita Pinto, a gente conversou um pouco, ela reforçou o convite para participar lá. E também disse que está de braços abertos para receber algumas universidades de doutorado lá em Portugal para poder desenvolver estudos em período de sanduíche, né, com eles. Né? Ela trabalha na Universidade de Lisboa. Bom, essa aqui é uma outra imagem do Lago de Black, que fica 1h30 mais ou menos de Ljubljana. Tive a oportunidade de ir lá conhecer esse lago, foi o único passeio que eu fiz lá. Tem um castelo aqui em cima de uma rocha, né? Do século XII, é um dos castelos mais antigos, vamos dizer assim, em funcionamento, que estão estruturados ainda, né? Da Europa. É um lugar muito bonito. Tem um lago aqui ao redor, um lugar realmente bastante bonito.
Bom, vamos falar então do pôster que foi apresentado lá. O pôster ele trata do desenvolvimento de um protocolo em rampa individualizado, realizado em esteira, para pessoas, para o teste cardiopulmonar e pessoas com doença cardiovascular, baseado numa equação de referência do teste da caminhada de 6 minutos. Esse é o pôster exatamente que foi apresentado, né? Lá a gente apresentou em formato de pôster, mas a gente tem aqui uma apresentação como se fosse uma apresentação oral. Então, esse é o título. A gente declara não ter apoio, conflito de interesse, a gente teve apoio da FAPESC e da CAPES no desenvolvimento desse projeto. O teste cardiopulmonar de exercício, então, ele é uma ferramenta de avaliação muito, ou pelo menos deveria ser muito usada, ela é altamente recomendada para avaliação de pacientes com doença cardiovascular, porque ela pode nos ajudar a definir o prognóstico, a severidade, a gravidade da doença, inclusive parâmetros para que a gente possa fazer a reabilitação dos nossos pacientes da melhor maneira possível, de uma maneira mais assertiva. De modo ideal, o teste cardiopulmonar de exercício ele é realizado em protocolos de rampa e, em alguns países, principalmente na Europa, ele é realizado em ciclo ergômetro, onde é uma situação, aliás, em que a rampa era mais fácil de ser programada, porque a carga ela é dada em watts, então a gente estipula qual é a variação da carga e essa carga ela é realmente passada para o paciente ou para a pessoa que está sendo avaliada de maneira progressiva, com controle eletrônico, eletromagnético do ciclo ergômetro. E para se fazer um protocolo de rampa com as pessoas que participam de um teste, geralmente são levados em consideração dados como o sexo e a idade da pessoa. O peso não é uma variável que interessa, porque a pessoa que está sendo avaliada ela está sentada sobre um banco, um cilindro supergômetro, e ele não vai ter interferência na resistência que deve ser dada ao paciente. Então, o cálculo para a rampa no protocolo em ciclo ergômetro é mais fácil de ser feito e a gente consegue fazer uma individualização de acordo com o nível de atividade física desses pacientes, que é um critério que a gente acaba utilizando para definir qual é a rampa que a gente vai utilizar. Existem já, inclusive, algumas recomendações que variam de 5 watts por minuto, né, uma variação de 5 watts por minuto, até 50 watts por minuto, né, para as pessoas que são atletas de alta performance. No entanto, quando a gente busca protocolos de rampa em esteira, a gente já tem dificuldade de encontrar parâmetros mais adequados para definir o protocolo em rampa. E nesse sentido, a gente observa muito que existe uma seleção subjetiva da velocidade e da inclinação, e o que inviabiliza uma padronização e uma individualização da carga, ou da variação da carga ao longo do protocolo, ao longo do teste. Por isso, então, a gente objetivou nesse estudo desenvolver um protocolo que fosse individualizado, padronizado, para ser usado em esteiras durante o teste cardiopulmonar de exercício para pessoas com doenças cardiovasculares. E esse protocolo recebeu o nome de Carsten Protocolo, uma homenagem dos alunos, né? Por enquanto é dessa maneira que a gente está chamando o protocolo. A gente está trabalhando agora na elaboração, melhor, na finalização de um artigo para ser submetido na próxima semana. Bom, o protocolo, para o desenvolvimento do protocolo Carsten, o Carsten Protocolo, a gente, como já dissemos anteriormente, ele foi desenvolvido para a esteira. Nós observamos que para essa nossa
população-alvo, né? Os pacientes com doença cardiovascular ou pessoas com outras doenças crônicas, geralmente eles conseguem ter um rendimento melhor no teste se eles fazem com uma velocidade mais baixa, uma variação menor de velocidade e uma variação maior de inclinação. Então, como a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar com baixa velocidade, a gente está pensando num teste que prioritariamente vai gerar uma velocidade de caminhada. Eventualmente vai gerar um aumento de velocidade lá na parte final, e que o paciente vai começar a fazer um pequeno trote, uma corrida um pouco mais leve. Então, a gente observou uma possibilidade de utilizar a equação de referência para a população brasileira do teste da caminhada de 6 minutos. Essa equação ela leva em consideração o sexo, o índice de massa corporal e a idade. E a partir da utilização dessas variáveis, a gente consegue identificar qual é a distância predita, né? Qual é a distância que aquele paciente ou aquela pessoa deveria alcançar no final do teste. Conhecendo essa distância, nós podemos calcular a velocidade média que seria alcançada por esse paciente, com essa pessoa avaliada. Então, a gente tem a velocidade média do teste da caminhada de 6 minutos, que pode ser utilizada tanto em quilômetros por hora, como em percentual. E foi o que a gente acabou incluindo dentro do modelo, né? Então, a gente identificou, né, um padrão de protocolo de rampa, em que a gente tem, idealmente, um teste cardiopulmonar terminando entre 8 e 12 minutos. Então, a gente previu uma variação de 1 ponto percentual a cada minuto na elevação da inclinação e de 10 pontos percentuais a partir de 50%, até 110%, a variação da velocidade no teste da caminhada de 6 minutos. Então, dessa maneira, nos 10 minutos, o paciente deverá alcançar 110% da velocidade média predita e 10% de inclinação. Sendo que, se ele ainda tiver condições, ele pode ir além, até 11, 12, 13 minutos. Mas, geralmente, a gente faz o cálculo para que o paciente termine o teste entre 8 e 12 minutos. Dessa maneira, o protocolo, então, vai ter uma taxa de aumento, né, da carga individualizada e padronizada. Aqui a gente traz um exemplo, né? Então, uma pessoa do sexo masculino, com 65 anos, com índice de massa corporal de 30 quilos por metro quadrado, que tem uma distância predita de 517 metros e uma velocidade predita de 5,2 km por hora. A partir desses dados, a gente tem aqui 5,2, 50% é 2,6 km por hora, e o 110% vai ser 10% a mais, então vai para 5,7 km por hora. Então, essa seria a variação dele durante o teste. Ele vai de 0 a 10% de inclinação e de 2,6 a 5,7 km por hora, o que é uma velocidade de caminhada, com uma taxa de aumento de 0,3 km por hora por minuto. A representação, então, desse protocolo para esse exemplo seria a variação de 2,6 a 5,7 km por hora e variação de 0 a 10% de inclinação. Para que a gente possa identificar algumas características do protocolo, a gente testou esse protocolo a partir de alguns dados, como o pico de VO2 predito para a pessoa e o pico de carga de trabalho. Embora a gente saiba que a carga de trabalho observada, ou melhor, calculada em esteira, ela sofre influência de diversos fatores. Então, esse cálculo é um cálculo muito, como é que eu posso dizer? Ele não é muito confiável, né? Do ponto de vista de que realmente a pessoa está desempenhando aquela potência, aquela carga de trabalho durante o teste, mas é uma indicação
de trabalho que a gente pode utilizar. Bom, nós também objetivamos a determinação dos limiares ventilatórios, tanto o primeiro quanto o segundo limiar ventilatório por diferentes métodos. E a gente identificou como um ponto de corte, que a gente queria que esse teste ele fosse o máximo. Então, para que ele possa ser considerado máximo, as pessoas deveriam alcançar uma taxa de troca respiratória acima de 1,10. E nós avaliamos o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca, tanto no pico quanto nos dois limiares que foram identificados. Nós conseguimos, aliás, identificar os dois limiares em todos os pacientes que foram avaliados. Nós tivemos 32 pacientes que fizeram parte do estudo, com uma média de 61 anos, 23 deles eram do sexo masculino, 62% tinham doença arterial coronariana e 38% tinham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A velocidade inicial ela foi calculada como 2,7 mais ou menos 0,2 km por hora, e a velocidade estimada era de 5,9 km por hora, com uma inclinação de 10%, e o alcançado foi de 6,1, com uma inclinação final de 10% também, 10,1%. A partir desses dados, a gente consegue calcular o pico, né, a potência ou a carga de trabalho pico, que o predito estimado era de 130, mais ou menos 35 watts, e o alcançado foi de 133, mais ou menos 35 watts. Então, não houve diferença estatística entre o que foi predito e o que foi alcançado. O mesmo ocorreu em relação ao predito do pico de consumo de oxigênio, que foi de 31,5 ml por quilo por minuto, e o alcançado foi de 32,2 ml por quilo por minuto. Também não houve diferença estatisticamente significativa. A duração do teste, né, nós falamos anteriormente que ela deveria ocorrer entre 8 e 12 minutos, idealmente terminar em 10 minutos, e o que aconteceu foi que os testes terminaram em média de 10,2, mais ou menos 1,6 minutos, que estava dentro daquilo que a gente previu, e o RER, né, a taxa de troca respiratória, no pico foi de 1,21, ou seja, superior a 1,10, que era também um critério que nós tínhamos utilizado como critério de teste máximo. A taxa de trabalho, o aumento da taxa de trabalho foi de 9,2. Idealmente, essa taxa de trabalho tem que ficar em torno de 10 watts por minuto, então está dentro do previsto, dentro daquilo que é recomendado. E, da mesma maneira, a taxa de eficiência mecânica, né, que é o consumo de oxigênio, dividido pela carga de trabalho, que foi também de 10,7, o que também é um valor aceitável. Geralmente, o paciente com insuficiência cardíaca tem uma taxa em torno de 6 a 8, e atletas conseguem ter uma taxa um pouco maior. Todos os testes então, foram considerados máximo, exceto um porque foi interrompido devido à angina. Aqui são algumas respostas fisiológicas de um participante do estudo, em que a gente consegue observar o aumento do consumo de oxigênio e, ao final, um platô, e a gente tem um aumento da produção de dióxido de carbono, e a gente também tem um aumento da frequência cardíaca com recuperação logo após a interrupção do teste. Os valores de pico, eles corresponderam aos valores que foram medidos, né? Então, antes a gente tinha valores estimados, agora a gente tem valores medidos, porque a gente fez o teste cardiopulmonar com análise da troca dos gases e da ventilação. Nós tivemos aqui um pico de consumo de oxigênio de 18, que corresponde a 62% do predito, e um pico de frequência cardíaca de 131, correspondendo a 93% do predito.
Em relação ao primeiro limiar ventilatório, ele correspondeu a 62% do predito, ou melhor, 62% do alcançado e 38% do predito. Essa é uma medida que é importante para a gente verificar se o limiar ventilatório está dentro de uma faixa adequada de intensidade, de consumo de oxigênio. O primeiro limiar, ele idealmente deve ficar entre 40% e 60% do VO2 predito. E no segundo limiar ventilatório, ele ficou em 86%, e geralmente o segundo limiar ventilatório vai ocorrer a partir de 80% do predito. Bom, em conclusão, o protocolo Carsten ele foi considerado um protocolo de rampa em esteira adequado para o teste cardiopulmonar em pessoas com doenças cardiovasculares, porque ele consegue induzir respostas máximas, ele permite que a gente identifique os limiares ventilatórios, isso tudo ocorrendo dentro de um período, né, de teste, um tempo de teste adequado, que é em torno de 10 minutos. Em relação ao protocolo, essa é a apresentação dos dados. Bom, depois do evento, o evento terminou sábado ao meio-dia, e aí eu encontrei os brasileiros que trabalham com a professora Jennifer Reed em Ottawa, no Canadá, e nós saímos para conhecer o castelo de Ljubljana, que fica também num monte, em relação à parte baixa da cidade. Antes nós paramos para almoçar aqui do lado desse rio, depois subimos ao castelo, onde a gente tem aquela vista lá das montanhas, que ficam próximo de Ljubljana. Depois ainda saímos para passear pela cidade e podemos conversar um pouquinho com a professora Jennifer Reed, que também se mostrou bastante interessada em desenvolver algumas parcerias conosco. Então a gente tem a possibilidade também de interagir com o pessoal lá no Canadá, com a facilidade de que hoje a Ariane está lá nesse laboratório, então acaba sendo uma facilidade extra de nós podermos desenvolver algumas parcerias. Eles também têm estudos com teste de fala, né? Um dos estudos que a gente usa nas nossas referências é do laboratório deles, publicado uns cerca de 10 anos atrás. Depois eles deram parado nos estudos, e agora a própria Ariane está conduzindo um estudo lá no seu pós-doutorado. Depois da Ljubljana, na Eslovênia, aliás, eu fui para a Itália para realizar 2 visitas técnicas. E antes de chegar a Milão, que era o destino, eu saindo da Eslovênia. A Eslovênia é um país que, embora ele seja pequeno, ele tem conexões muito ruins. Então, eu saí da Eslovênia de ônibus. E aí, a primeira cidade da Itália é Trieste. Então, eu parei um dia lá em Trieste, conheci esse, que é um castelo muito legal, muito interessante. Fica lá numa região litorânea, né? Então, aqui ao lado é mar. É uma região litorânea e distante alguns quilômetros do centro de Trieste, mas é um lugar muito legal mesmo. Depois daqui eu segui para Milão. De Milão, onde eu me instalei, eu fui a uma cidade próxima, que é Pavia, visitar a Universidade de Pavia, que é o Duomo de Pavia, que é a Catedral de Pavia, digamos assim. Essa aqui é a porta de entrada da Universidade de Pavia. Essa aqui é uma estátua que tem na entrada da cidade. Me fugiu agora o nome da Minerva. Ela representa a Minerva, a deusa grega. E aqui eu fui visitar o laboratório de locomoção humana, onde a gente conseguiu trocar bastante informações lá com os colegas do laboratório, principalmente naquilo que a gente quer estudar em relação à economia de energia e o trabalho realizado durante atividades em caminhada.
O laboratório ele é coordenado hoje pelo professor Leonardo Tartaruga, que é do Rio Grande do Sul e trabalha atualmente lá na Universidade de Pavia. Eu tinha feito todo o acerto de fazer a visita com ele, mas ele precisou, naquele dia, se ausentar de Pavia, e aí eu fui recebido pelo Francesco e a Simone, que me fizeram um tour lá na universidade. A gente pôde conhecer e trocar algumas informações interessantes sobre os estudos que eles desenvolvem. A Universidade de Pavia é muito conhecida por alguns estudiosos que trabalharam, se formaram lá. Eles têm um laboratório de anatomia muito interessante. Isso aqui é uma peça toda feita em cera. Tem lá um auditório, aquele formato antigo, que se fazia algumas aulas de anatomia também, que se colocavam uns cadáveres, né? Então, é bem interessante a parte de anatomia. Para quem se lembra da química, da biologia, os corpúsculos de Golgi, né? Golgi estudou e trabalhou lá nessa universidade. O Alessandro Volta também, que foi a pessoa que desenvolveu a pilha e a bateria que a gente usa hoje, também estudou lá nessa universidade. Isso aqui é uma mesa anatômica em que a gente vai movendo aqui, por exemplo, esse botão, e aí vão aparecendo as diferentes estruturas, né? Vejo que são diversas camadas de tecido, né? Conforme a gente vai movendo, vão aparecendo, né? E tem diferentes facilidades aqui para a gente utilizar nesse modelo. Aqui tem do coração, né? Então, simulação do coração, ecocardiograma. A gente pode gerar uma lesão no coração, por exemplo, ou dizer que é um coração com ciência cardíaca, ou com atresia tricúspide, enfim, uma série de operações patológicas, e a gente consegue visualizar isso aqui e também identificar o eletrocardiograma, por exemplo. Então, assim, ao mesmo tempo que eles têm um museu, tem toda a história, eles têm essa parte que é uma parte mais tecnológica. A gente consegue fazer simulação de infarto, por exemplo, várias alterações aqui nesse modelo, tá? Bom, depois eu retornei a Milão. Esse é o Duomo de Milão, a Catedral de Milão, que demorou cerca de 6 séculos para ser construído. Começou nos anos 1300 e terminou por volta de 1860. Essa aqui é a entrada da Universidade de Milão, e antes de ser uma universidade, ela foi um hospital em Milão, desde o século XIV, XV, aliás, em 1460. Século XV funcionou como hospital até o início do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi desativado como hospital, e aí a universidade se instalou nesse prédio, que é um prédio bastante grande e muito interessante. Existe um cemitério embaixo do prédio, enfim, uma série de situações interessantes. Esse aqui é o hospital onde eu fiz o meu estágio de pós-doutorado há 2 anos atrás, e eles estão fazendo agora uma ampliação. Toda essa parte aqui não estava começando a construir, agora já está na parte final. Ali é a entrada do centro cardiológico no Monzino. Então, eu passei 2 dias lá com eles também. Isso aqui é um equipamento semelhante ao que a gente tem, o Parque RMR. Eles trabalham com 4 telas. Isso aqui foi um pedido deles, né, para o pessoal da Cosmed desenvolver. Nós temos aqui 2 telas. E a gente conseguiu conversar bastante sobre algumas situações de projetos que estão em andamento. A gente recuperou um projeto deles, que eu estava lá, eu apresentei ao Comitê de Ética e Pesquisa, e eles estão, né, na Europa como um todo, eles estão passando por momentos de adaptação em relação à transferência de dados. Tanto que a Juliana... Desculpa, a Juliana não. A Juliana está na Bélgica, mas a professora Annelise, por exemplo, que é a nossa professora aqui e que está na Itália, conversei com ela na semana passada. Ela disse que antes dela retornar para o doutorado, ela vai ter que analisar todos os dados lá, porque ela não pode trazer dados do Brasil.
E esse aqui é um estudo multicêntrico, uma proposta de estudo multicêntrico entre a Itália, a Bélgica e a Holanda. Então, assim, o projeto está aprovado no Comitê de faz 2 anos, mas o acordo de transmissão de dados ainda está sendo discutido para que a gente possa fazer a análise desses dados. Ao final, eu consegui sair para jantar com o professor Agostoni, a gente comeu lá um ossobuco com risoto à milanesa, que é um prato típico lá da cidade. Bom, essa é a parte final, então, da apresentação, em que eu agradeço a oportunidade de ter participado tanto do Congresso, também desenvolvido as visitas técnicas, que pretendem trazer outras possibilidades para o nosso grupo de pesquisa e também para a Universidade do Cefit. Agradeço a presença de todos e fico à disposição para a gente poder conversar. Obrigado.